Maldição noturna, a doença fatal que impediu o sono de uma família há 184 anos. De acordo com o jornalista DT Max, esta condição hereditária é um enigma para a medicina até os dias atuais. A insônia fatal familiar IFF é uma doença neurológica hereditária extremamente rara. Ela afeta o tálamo, uma parte importante do cérebro responsável por controlar o sono. O primeiro caso teria acontecido em 1836, como aponta o jornalista DT Max, em sua obra Die Familie Old Sleep, a Medical Mystery, a família que não conseguia dormir, um mistério médico, em tradução livre. Lançada em 2006 pela editora Random House Trade, a obra de DT Max investiga as causas da IFF e apresenta, ainda, inúmeros casos de pacientes que morreram desta doença. Segundo o repórter, o primeiro caso que se tem relatos é de 1836, com um homem italiano chamado Giacomo. Aos 45 anos de idade, o patriarca vivia perto de Veneza, até que adoeceu repentinamente. Sendo o principal sintoma a insônia, Giacomo passou a não dormir mais, até que desenvolveu demência e morreu precocemente, poucos meses após descobrir a doença. Um de seus filhos gerou 6 descendentes, que mantiveram a linhagem. Segundo o jornalista, nos últimos 184 anos, ao menos 30 parentes de Giacomo teriam morrido da IFF, desde o primeiro caso até os dias atuais. Com medo de represália e possíveis experimentos científicos, o clã manteve suas identidades anônimas, sendo que cada morte foi atribuída a outras doenças, entre elas esgotamento mental e esquizofrenia. No entanto, um dos descendentes de Giacomo, chamado Silvano, ao descobrir que estava doente em 1983, decidiu que iria ajudar a ciência a investigar as causas dessa condição, até então desconhecida. Pouco tempo depois Silvano faleceu, mas antes exigiu que seu cérebro fosse doado em prol da medicina. A partir disso, médicos e cientistas puderam estudar melhor as condições da IFF, e assim chegar a um gene da doença. Segundo os estudos apresentados na obra de DT Max, a IFF é causada por prions, isto é, proteínas anómalas que causam doenças cerebrais degenerativas. Consequentemente, o tálamo é a primeira estrutura do cérebro a ser afetada, o que gera insônia aguda. Embora o principal sintoma seja a falta de sono, a IFF pode gerar, ainda, o aumento da pressão arterial e da pulsação. Com o tempo, o paciente perde algumas capacidades motoras, até cair em um estado profundo de coma, podendo assim levar à morte. De acordo com DT Max, atualmente mais de 25 descendentes de Giacomo possuem o gene responsável pela IFF. Além disso, outras 40 famílias em todo o mundo sofrem dessa condição hereditária. Considerado relativamente um estudo novo, cientistas não encontraram uma cura para a doença até hoje. A insônia familiar fatal, conhecida também pela sigla IFF, é uma doença genética extremamente rara que afeta uma parte do cérebro conhecida como o tálamo, que é o principal responsável por controlar o ciclo de sono e vigília do organismo. Os primeiros sintomas tendem a aparecer entre os 32 e 62 anos, mas são mais frequentes após os 50 anos. Dessa forma, pessoas com este tipo de transtorno têm cada vez mais dificuldade para dormir, além de outras alterações no sistema nervoso automático, que é responsável por regular a temperatura corporal, a respiração e a transpiração, por exemplo. Esta é uma doença neurodegenerativa, o que significa que, ao longo do tempo, vão existindo cada vez menos neurônios no tálamo, o que leva a um agravamento progressivo da insônia e de todos os sintomas relacionados, podendo chegar em um momento em que a doença não permite mais a vida, sendo por isso conhecida como fatal. Insônia familiar fatal, o que é? Sintomas e tratamento. Principais sintomas. O sintoma mais característico de IFF é o surgimento de insônia crônica que surge de repente e vai piorando ao longo do tempo. Outros sintomas que podem surgir associados à insônia familiar fatal incluem ataques de pânico frequentes, surgimento de fobias que não existiam, perda de peso sem razão aparente, alterações da temperatura corporal, que pode ficar muito alta ou baixa, excesso de transpiração ou salivação. À medida que a doença avança, é comum que a pessoa que sofre com IFF apresente movimentos descoordenados, alucinações, confusão e espasmos musculares. Já a completa ausência da capacidade para dormir, geralmente só surge na fase mais final da doença.
Como confirmar o diagnóstico? O diagnóstico da insônia familiar fatal geralmente é desconfiada pelo médico após a avaliação dos sintomas e despiste de doenças que podem estar causando sintomas. Quando isso acontece, é comum que exista um encaminhamento para um médico especialista em perturbações do sono, que irá fazer outros exames como um estudo do sono e uma tomografia computadorizada, por exemplo, para confirmar a alteração do tálamo. Além disso, existem ainda testes genéticos que podem ser feitos para confirmar o diagnóstico, já que a doença é causada por um gene que é transmitido dentro da mesma família. O que causa a insônia familiar fatal? Na maioria dos casos, a insônia familiar fatal é herdada de um dos pais, já que o seu gene causador tem 50% de chances de passar de pais para filhos. No entanto, também é possível que a doença surja em pessoas sem histórico familiar da doença, já que pode ocorrer uma mutação na replicação desse gene. Insônia familiar fatal tem cura. Atualmente ainda não existe cura para insônia familiar fatal, assim como também não é conhecido um tratamento eficaz para atrasar sua evolução. Porém, novos estudos estão sendo desenvolvidos em animais desde 2016 para tentar achar uma substância capaz de reduzir a velocidade de desenvolvimento da doença. Pessoas com IFF podem, no entanto, fazer tratamentos específicos para cada um dos sintomas apresentados, de forma a tentar melhorar sua qualidade de vida e conforto. Para isso, o melhor sempre é fazer o tratamento orientado por um médico especialista em distúrbios do sono,